Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui hoje para fazer um vídeo diferente, um vídeo explicativo, um vídeo que visa de alguma forma ajudar, instruir, trazer um pouquinho do que mudou, novos conhecimentos, e essa acho que é a ideia do canal. Quando a gente fala o importante é saber, é conhecer. Independente do assunto, independente do tema, sendo a matéria importante, eu acho que vale a pena a gente conversar. E hoje então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre as alterações na legislação de trânsito que ocorreram aí em outubro do ano passado, no meio da pandemia, pouca gente ficou sabendo, mas elas foram aprovadas pelo Congresso e entraram em vigor hoje no Brasil. Com pouca gente conhecendo e com muita alteração, eu achei importante a gente fazer aí um resumo dos tópicos mais importantes para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento, né? Se algum dia uma autoridade policial parar vocês saberem o que fazer, o que falar, como argumentar. Então, gente, vamos continuar aqui. Seguindo a apresentação, eu vou falar da primeira modificação. A primeira modificação que eu acho muito importante foi a questão da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Até ontem, a gente tinha uma validade aí de 5 anos. E agora, gente, para quem tem até 50 anos de idade, pode renovar sua habilitação de 10 em 10 anos. Uau. Parece pouco, mas não é, porque o legislador com isso ajuda, né? As pessoas que às vezes não têm condições, é muito caro um processo de renovação de CNH. E a gente ter essa renovação aí de 10 em 10 anos, eu acho que facilita muito ao motorista, desafoga um pouco os Detrans, tudo bem, vão arrecadar um pouco menos, mas desafoga, porque às vezes a gente tem um excesso de renovações, uma demora, uma morosidade, e eu acho que isso ajudou muito. Para quem tem de 50 a 70 anos, não teve alteração, continua os 5 anos que é hoje, que foi até ontem na verdade, né? Hoje já são 10 anos, mas o que a gente está acostumado, não mudou. E para quem tem mais de 70 anos, até pela idade, por uma série de questões, essa prorrogação vai ser de 3 em 3 anos. Eu acho que o legislador mandou bem aí. Mas tem uma coisa importante, gente. Esse novo prazo só vale a partir da primeira prorrogação, tá bom? Ou seja, vou dar um exemplo. Você tem a sua CNH, sua carteira de habilitação aí na sua casa, ela vence dia 1º de maio desse ano, daqui a alguns dias. Ela não vai se prorrogar automaticamente por mais 5 anos para fazer os 10, não. Se você tem menos de 50 anos, você vai dar entrada no Detran normalmente e a sua próxima habilitação, essa sim, vai vir com os 10 anos de validade. Entendeu, gente? Importante anotar esse detalhe aí. Não é automático. Uma outra questão importante também foi a alteração da pontuação na habilitação do motorista. A gente tinha, né, até o dia de ontem, um limite único para todo mundo, que eram os famosos 20 pontos. Agora, o legislador ele permite 3 pontuações diferentes, que vão depender efetivamente de quais penalidades você comete. Vou explicar isso aqui de uma forma bem simples. Digamos que você, motorista, comete uma infração de trânsito. Hoje, como todo mundo, não sei se sabe, mas deveria saber, as infrações de trânsito elas são classificadas de acordo com a sua natureza. Elas podem ser leves, médias, graves ou gravíssimas. A gravíssima, ela debita 7 pontos, a grave 5, a média 4 e a leve 3. Então, a gente tem 4 pontuações. Se você estiver dirigindo lá o seu carro ou a sua motocicleta e sofrer uma penalidade de 7 pontos, uma infração gravíssima, por exemplo, estava trafegando no acostamento da via, infração gravíssima, 7 pontos. Automaticamente, naquele ano, você não pode acumular mais 40, porque você sofreu uma infração grave. Nesse caso, você só poderia acumular 30 pontos. Aí você no final de semana que vem foi lá para a região praiana, mais uma vez trafegou no acostamento lá sem poder e tomou outra penalidade gravíssima. Nesse caso, gente, vocês já estão com 2 penalidades graves no mesmo ano, ou seja, somando 14 pontos. Nesse caso, vocês só podem ser enquadrados nos 20 pontos. Aí no caso você já cometeu 14 e só pode cometer mais 6 nesse ano todo, sob pena de ter lá
uma notificação do Detran para apresentar sua carteira de motorista lá no órgão, fazer aqueles treinamentos, aqueles cursos de reciclagem, enfim, todo cuidado é pouco. Não cometeu infração gravíssima, 40 pontos, você pode fazer no ano. Cometeu uma infração gravíssima, você pode fazer 30 pontos. Cometeu duas, no máximo 20 pontos, como foi até ontem. Tá bom, gente? Isso é importante, atenção na natureza da penalidade que você comete. Uma outra questão importante aqui que eu até botei no parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso 1 do caput, ou no parágrafo 5º, para fins de contagem subsequente. O que acontece, gente? Você já cometeu aí 12 pontos. Aí você comete uma infração que por si só ela te suspende o direito de dirigir. Automaticamente todos os pontos que você tinha cometido com base no inciso 1, eles perdem a vigência. Por quê? Porque você já teve a sua carteira suspensa por conta da infração que você cometeu e da natureza que ela exigia que você tivesse sua habilitação suspensa. Vou te dar um exemplo. Você foi pego embriagado ao volante, comete um grave acidente, mata uma pessoa. Você já vai ter a sua carteira suspensa. Nesse caso, toda a pontuação que você já tinha anterior, você tinha 7 pontos porque cometeu uma infração gravíssima. Esse ponto vai zerar, porque você já está suspenso. Tá bom? É só para não ter uma coisa que no direito a gente chama de bis in idem. É você ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Tá bom, gente? Então, mais uma dica aí. Vamos seguir. Outra questão importante. Transporte de crianças em motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Até ontem, gente, qualquer criança de 7 anos para cima poderia trafegar, né, no carona lá com você, abraçado, enfim. Aquilo que a gente já está acostumado a ver muito nas cidades. Com capacete, o traje adequado, mas era 7 anos. Agora o legislador aumentou para 10 anos, ou seja, nesse item ele está mais rigoroso. Você não pode trafegar com crianças de menos de 10 anos de idade em veículos dessa natureza. Motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Tá bom, gente? Atenção! E outra questão importante, crianças em veículos automotores. Até ontem, a gente tinha apenas uma limitação de idade. A criança, quando ela completava 10 anos de idade, ela não precisava mais ficar na cadeirinha, que eles chamam no equipamento de retenção adequado. Agora, gente, não basta os 10 anos, tá? É 10 anos e 1,45 m. Então, seu filho tem 11 anos, tem 1,35 m, você continua precisando da cadeirinha ou do equipamento de retenção, como o legislador chama. Tá bom, gente? Importante. Outra questão importante, o porte da CNH, ou seja, você trafegar com a CNH no seu bolso. Até ontem, o porte da CNH ele era obrigatório. Você obrigatoriamente, quando era parado por uma autoridade policial, você tinha que apresentar o seu documento de habilitação e o documento do veículo. Com essa alteração, você não precisa mais portar a CNH. Por quê? Porque automaticamente a CNH ela passa a estar no sistema do Detran. Então, automaticamente, o policial, a autoridade que te parou, tem condições de verificar no sistema se você é habilitado e se a sua habilitação está válida. Não está suspensa, não está vencida, enfim. Ele não precisa mais do documento físico. Tá bom, gente? E nem mesmo do aplicativo, porque hoje você também tem um aplicativo que você consegue baixar a sua CNH ali no aplicativo. Só que com a nova legislação você não precisa nem mesmo do aplicativo. Tá bom? Importante. Outra questão muito importante, aulas noturnas. Até ontem, quando você estava lá na autoescola para tirar sua habilitação, você obrigatoriamente tinha que fazer algumas aulas noturnas. Não bastava fazer aulas diurnas. Isso acabou, tá, gente? Você não está mais obrigado a fazer aulas noturnas. E uma outra mudança também importante, ainda na fase da autoescola, é a questão da reprovação. Se você por um acaso foi reprovado, seja no exame teórico ou no exame prático, até ontem você tinha que esperar 15 dias para dar entrada num novo exame. Esse prazo acabou, tá, gente? A entrada agora ela já pode ser imediata. Tá bom? Você vai pagar lá a taxa de um novo exame e pode fazer. Não tem que esperar os 15 dias. Também acho uma
Alteração legal. Outra alteração importantíssima: farol baixo na rodovia. Durante o dia, permanece obrigatório o uso do farol baixo apenas nas rodovias de pistas simples, tá, gente? É aquelas rodovias de mão dupla, que você só tem uma faixa para ir e uma faixa para voltar. Vou dar um exemplo. Rodovia Presidente Dutra, a rodovia acho que uma das mais famosas do Brasil. Eu preciso estar com o farol aceso? Não precisa. Por quê? Porque ela tem ao menos 2 vias em cada sentido. Então não é mais obrigatório. Tá bom, gente? Somente em vias simples, aquela que é apenas uma faixa para ir e uma faixa para voltar, a famosa mão dupla. Outra questão importante: identificação do condutor infrator. Tivemos aqui uma alteração de prazo. Até ontem, a legislação te dava 15 dias para você fazer essa identificação, caso alguém fosse penalizado no seu veículo, e não foi você. Agora, esse prazo aumentou para 30 dias. Outra alteração legal também, dá mais tempo de você conseguir protocolar, juntar os documentos para dar entrada, enfim, acho válido. Outra questão importante: o exame toxicológico, ele permanece obrigatório para quem tem habilitações do tipo C, D e E, tá bom, gente? E é feito a cada 2 anos e meio. Isso não mudou e é importante. Uma das questões mais importantes, na minha opinião: lesão corporal e homicídio culposo com embriaguez, ou homicídio com embriaguez, né, gente? Uma das principais mudanças feitas pelo Congresso Nacional prevê que, em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, ou seja, o culposo, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, que restringe direitos, as chamadas penas alternativas. Então, gente, se você for pego dirigindo, causar uma lesão corporal ou matar alguém, você não pode mais fornecer cesta básica, fazer trabalho comunitário. Ou seja, o legislador, de alguma forma, ele está buscando apertar o cerco àquele motorista que insiste em beber e dirigir. Tá bom, gente? Outra questão importante foi a mudança da categoria da multa para o motociclista que trafega com capacete sem viseira e farol apagado. Até ontem, se o motorista tivesse de capacete, mas sem viseira, ele estaria cometendo uma infração gravíssima. Tão como se ele estivesse dirigindo com farol apagado, também gravíssima. Vou dar um exemplo. O motociclista está dirigindo lá sua motocicleta sem viseira e com farol apagado. A polícia parou ele. Ele iria tomar 14 pontos. Tá? Digamos que só tivesse essas 2 infrações. Ele tomaria até ontem 7 pontos por não ter a viseira e 7 pontos por estar com o farol apagado. Automaticamente, naquela primeira conta que a gente fez lá, ao máximo que ele poderia no ano ter seria 20 pontos, porque ele já tinha 2 infrações gravíssimas. Lembra que eu falei com vocês? Vou até voltar aqui para ficar bem claro. Ó. Aqui, ó. 2 ou mais infrações gravíssimas. Ele teria no máximo 20 pontos. Agora, essas infrações deixaram de ser gravíssimas e passam a ser médias. Com isso, ele não mais está enquadrado nos 20 pontos. Ele ainda pode ter os 40. Entendeu a diferença como é importante? Mais uma vez, beneficiando. Até porque, se você parar para pensar, são graves, mas não tem uma gravidade tão grande para ser gravíssima. Mas eu acho que a média é o suficiente. Eu aprovo aqui o que o legislador fez. Outra questão importante, advertência por escrito. A partir de abril, no caso especificamente hoje, a regra da conversão da multa em penalidade de advertência por escrito não dependerá mais da decisão da autoridade de trânsito. Antigamente, até ontem, gente, caso você não tivesse nenhuma penalidade, cometesse uma penalidade que não fosse gravíssima, você poderia, no caso tem que ser leve ou média, tá? Você poderia converter essa penalidade numa advertência, caso a autoridade aprovasse, aí você não tinha que pagar aquela multa. Isso vigorou até ontem. A partir de hoje, você não precisa mais daquela definição da autoridade de trânsito. Se você não cometeu nenhuma penalidade, comete uma penalidade leve ou média naquele primeiro ano, nos últimos 12 meses, você pede a conversão em advertência e fica livre de ter que pagar aquela multa. Beleza, gente? Transferência de veículo. A nova lei estabelece que caso você deixe de transferir
aquele veículo para o seu nome no prazo de 30 dias, a sua penalidade deixa de ser média. Não, antigamente ela era grave, com multa e retenção do veículo para regularização. Era a legislação antiga. Agora, a infração passa a ser média, penalidade de multa e remoção do veículo. Ou seja, deixou de ser grave e passou a ser média. É óbvio, gente, que você não vai deixar de transferir o seu veículo aí no prazo de 30 dias. Até porque é uma segurança para você, motorista. Digamos que aquele vendedor possa ter um problema trabalhista, alguma coisa. Se o juiz for lá no Renajude e verificar que aquele carro está no nome dele, ele vai ter uma restrição judicial. E aí você que comprou o carro dele não vai conseguir transferir para o seu nome. Então é importante no ato da compra já transferir para o seu nome, porque você não sabe o que se passa com aquele vendedor no futuro e pode dar problema para você. Tá bom, gente? Então, comprou? Transfere. Documento em carro de recall, outra alteração importante. A lei torna a recall uma condição para o licenciamento anual do veículo a partir do segundo ano após o chamamento. Olha só, gente, que importante. Eu tenho um carro da Fiat, a Fiat anuncia um recall para o meu carro. Eu não levo o carro na Fiat para alterar o recall. Ou seja, lá no sistema não consta a alteração da peça XYZ do meu veículo. Se passaram 2 anos e eu não fui lá, eu vou ter um bloqueio de licenciamento. Ou seja, eu vou ter que fazer o recall para o Detran expedir o licenciamento anual do meu veículo naquele ano. Tá bom, gente? Importantíssima essa alteração. Acompanhe no site dos fabricantes. Tem lá, recall, veículo tal, chassi tal, até o chassi tal. Fique atento que é importante. Outra questão importantíssima também, multas administrativas. Se você cometer qualquer uma dessas 4 penalidades aqui que eu vou mencionar agora, você não perde pontos, tá bom? Você vai ter a infração pecuniária, ou seja, você vai ter que pagar, mas você não vai ser penalizado financeiramente. Ou seja, conduzir veículo com a cor ou característica alterada, aquele carro rebaixado, aquele carro envelopado, ou seja, você não vai perder ponto na sua carteira, mas você vai estar cometendo uma infração administrativa. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Você está com o documento, esqueceu o documento do carro. A CNH ela não é mais obrigatória de você portar, mas o documento do carro ainda é obrigatório. Beleza, gente? Se você não tiver com esse documento do carro, a autoridade policial te parar, você vai ser penalizado em termos de valor, mas não em termos de pontuação na sua carteira. Legal? Portar no veículo placas em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos por CONTRAN. Tem muita gente que tem aquele carro esportivo, aquele carro tunado e faz aquela plaquinha pequenininha para ficar bonitinha, aquela placa diferenciada com uma fonte na letra diferente. Mesma coisa, gente. Você não vai ser penalizado em termos de ponto, mas ainda é uma infração de trânsito. Beleza, gente? Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Aquela questão, né, gente? Você muda de endereço, muda de cidade e não atualiza os seus dados junto ao novo Detran ou o próprio Detran do estado que você mora. Às vezes você mudou só de município ou mesmo de endereço. Mais uma questão, você não perde pontos na carteira, mas você ainda vai ser penalizado. E por fim, gente, uma alteração legal também bem interessante, a lei passa a prever a criação de escolas públicas de trânsito para crianças e jovens. O objetivo é ministrar cursos teóricos e práticos sobre legislação, sinalização, comportamento no trânsito. Acho importante, acho que trânsito é uma questão que tem que se conversar com a criança desde cedo, até porque ela mesmo não sendo motorista, ela é pedestre, então ela tem que ter um pouco de conhecimento de algumas questões de trânsito e acho válida o momento de abrir uma porta de um veículo, de atravessar num semáforo. Acho importante, acho que em modo geral as alterações foram positivas, parabenizo aí aos idealizadores dessas modificações e acho que elas vão trazer um pouco mais de qualidade para a gente. Não sou o contrário, tá, gente? É só minha opinião, não sou o dono da verdade, volto a falar aqui, mas na minha opinião eu sou favorável, beleza, gente?
Então é isso, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aí, com apresentação. Tentei aí de alguma forma trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, um pouquinho da nova legislação, espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, tamo junto, já somos quase 800 inscritos. É o que eu sempre falo, juntos somos mais fortes, e o importante é saber. Obrigado, gente, até.